Ei, gente, vocês estão bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma super aula revisional de história, em que hoje a gente vai abordar os assuntos que mais caem no Enem e em diversos vestibulares do Brasil. E querendo ou não, é uma base importantíssima para você fazer uma boa prova, não só de história, mas das humanidades de forma geral, porque a gente sabe que a prova do Enem cada vez mais busca esse diálogo entre as disciplinas. Então, dominando aqui esses principais pontos, conceitos, temáticas, você já garante aí um bom aproveitamento da sua prova, beleza? Vamos lá? Então, olha só, a gente vai abordar alguns conceitos que passam aí pelo estudo da história, mas das humanidades de forma geral. E para começar do começo, vamos entender uma projeção aí mais ampla de quando a gente pensa em história, né? Porque muitas vezes o seu contato com a história é assim, é o estudo da disciplina para fazer sua prova dentro da escola e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a história é uma ciência humana, tá? Não é porque a gente é das humanidades que a gente não é ciência, não. Porque às vezes a gente fala de ciência, você pensa só o homenzinho lá da área das biológicas, no seu microscópio, a NASA, o físico, o engenheiro. Mas a história, né, é uma ciência humana e quem faz todo esse estudo, quem vai produzir todo esse material que está nos seus livros didáticos, que está aí nos filmes, que está nos artigos científicos, nos livros, na biblioteca, em tudo que você imaginar, é a historiografia, que é então a ciência responsável pelo estudo da história, por toda a produção historiográfica. Então, essa ciência, e aí isso é muito importante a gente lembrar e reforçar, que cada vez mais as humanidades elas têm caído aí em descrédito, né, no achismo, acha que é uma opinião, né, é algo opinativo, é porque é simplesmente o que eu acho. E não é. Tem uma base científica, a gente tem toda uma comunidade acadêmica por trás dessa produção, muito criteriosa, inclusive. Então, essa historiografia que vai fazer, então, o estudo da história. E a história, por si só, é algo muito difícil de muitas vezes a gente conceituar. Por exemplo, quando a gente fala na biologia, é mais fácil, porque bio é vida, logia é estudo, biologia é estudo da vida. E aí a geografia, o geo é terra, né? A grafia é o estudo, é o estudo da terra, né? E todos os seus componentes. Mas a história, a palavra em si não ajuda, né? Dá uma dificultada pra gente. E aí, esse conceito, durante muito tempo, ele foi sendo aí aprimorado, até que um historiador chamado Mark Bloch criou para nós aí um conceito que até hoje ninguém fez um melhor, que é a ideia de que a história é a ciência que estuda o homem no tempo. O homem com o H maiúsculo do ser humano, que veio desde lá os primeiros hominídeos, está aí no mundo até hoje. Então, se eu tenho ser humano, eu tenho história. E aí eu já quero fazer um parênteses importante. É por isso, inclusive, que durante muito tempo, talvez na sua época de escola, você já chegou a estudar lá com a professora do 6º ano, quando vocês abordam lá os primeiros assuntos, antigamente era chamado de pré-história. Hoje, por exemplo, os livros didáticos mais recentes, eles já nem trazem mais esse termo, né? Se vem, normalmente vem entre aspas. Hoje ele já é substituído por pré-escrita. Por quê? Porque se a gente para pensar, se é pré-história é porque veio antes da história. E de onde que tiraram isso? Durante muito tempo, essa historiografia, né, que também vai se desenvolvendo ao longo da história, ela acreditava que foi relevante para a história a partir do momento que a gente teve escrita. Então, tudo só passou a ser história a partir do momento que o ser humano passou a escrever. 4.000 anos antes de Cristo. Então, tudo que veio antes disso era pré-história. Era antes do que era verdadeiramente a história. Só que com o passar do tempo, a gente foi entendendo que, na verdade, se eu tenho ser humano, eu tenho história. Mesmo lá no Paleolítico, no Neolítico, enfim. Porque eu tenho um ser humano agindo e interagindo no espaço, produzindo coisas, né, se organizando em bandos, clãs, enfim. Né? Então, se eu tenho um ser humano, eu tenho história. Por isso que hoje a gente já costuma chamar esse período de período da pré-escrita. Porque história ele tinha. Ele só era ágrafo, ele só não sabia escrever. Fechou? E bom, voltando aqui para essa ideia, a gente esbarra numa outra questão que muitas vezes é problemática para a gente, que é conceituar a ideia do tempo. E normalmente, quando a gente fala em história, você já associa ao passado. É trem velho, né? Trenheira que para que eu estou estudando lá os egípcios se não vai, né, ser relevante para nada na minha vida? Sim, a verdade é que a história, ela estuda o passado também. Tanto que, possivelmente, aí, você está no seu processo revisional, você está voltando a vários períodos, tanto dentro da história geral quanto do Brasil.
Mas cuidado para não restringir a história ao estudo somente do passado, porque ela também estuda o presente. Sabe por quê? Porque presente e passado não se separam. As próprias motivações do estudo da história por parte do historiador parte do presente. O historiador está no presente. Então, querendo ou não, ele não tem como fugir de todas as influências que ele tem no presente para poder desenvolver estudos sobre o passado. Então, situações que muitas vezes a gente vive hoje, por exemplo, nossa, alguma questão relacionada à sociedade de uma determinada região, que é muito desigual, por exemplo. A gente está enfrentando um índice de poucas pessoas muito ricas em uma determinada região e muitas pessoas muito pobres. O que será que explica isso? Eu quero resolver esse problema, mas primeiro deixa eu entender o que causou esse problema, o que aumentou esse problema. Eu preciso fazer um estudo no passado para entender, nossa, será que houve um processo de favelização ali? Houve uma exclusão social em determinado momento? Será que foi a propriedade privada ali, a taxação sobre as terras? Enfim, você vai voltando, mas percebe que essa motivação ela veio do presente? Presente e passado não se desassociam nunca. Até porque novas evidências históricas vão sempre sendo descobertas justamente por novos olhares do presente. Por exemplo, durante muito tempo, essa mesma historiografia que considerava relevante apenas a escrita para ser história, também considerava relevante apenas homens europeus ricos e brancos. O resto da galera tinha relevância nenhuma. Só que hoje, como a gente já está num mundo muito diferente e muito mais crítico, desenvolvido, inclusivo e etc., a gente já tem toda uma historiografia que vai escavar o passado todo de novo, agora ampliando a nossa lupa, para a gente olhar também para as mulheres, também para os indígenas, também para o negro africano, para o não europeu, para o asiático, né, para o chinês, o japonês, o indiano, coisa que durante séculos a gente não olhou. Então, é importante você lembrar disso também, e isso é muito abordado nessas questões aí do Enem de teoria, da história, que a história ela é uma ciência constante, ela não para nunca, a gente está sempre revisitando o passado. Nesse momento que você está assistindo a minha aula, possivelmente eu tenho aí centenas de historiadores levantando estudo, lendo livro para produzir coisas sobre Grécia Antiga. Por mais que a gente ache que já está tudo pronto, acabou. O que esse povo está lá em Grécia ainda? É porque a gente vai sempre reconstruindo, né, e tentando entender ainda mais o passado para uma compreensão cada vez melhor do nosso presente. Para quê? Para projetar um futuro mais próximo do ideal. Aí, cuidado com isso também. Cuidado com a questãozinha que usar a palavra previsão, tá? Porque a história prevê o futuro. Ô, gente, se prevesse o futuro, eu sou historiadora. Eu ia começar a vender umas previsões aí na internet, ganhar na Mega. Você acha que eu tava aqui, amor? Eu tava lá em Dubai, tranquila. Então, infelizmente, historiador não tem poder ainda de prever o futuro, não. Mas qual que é a ideia? A gente tendo como base tudo que já aconteceu até aqui, todas as dinâmicas sociais, econômicas, políticas, enfim, e aprendendo com isso, porque essa é a ideia, a gente consegue modular melhor o nosso presente para fazer escolhas melhores para um futuro mais ideal. Se a gente sabe, né, os caminhos mais certos, aí, mais seguros de se seguir, a gente projeta aí, né, um destino melhor, mais igualitário, mais democrático, né, e mais humano em todos os sentidos possíveis. Por isso que é uma ciência que está sempre em diálogo com o ser humano. Nós somos os protagonistas, você é o protagonista. Tudo que você faz aí hoje, você está sendo relevante para a história. Somos nós que construímos ela, né? Então, lembrar, né, que é essa ciência aí que estuda o ser humano no tempo, e esse tempo é o passado, mas também o presente. Até porque não só o presente nesse sentido que a gente viu, mas também de ter historiadores que hoje estudam temas enquanto eles estão acontecendo. O que a gente chama de historiadores muito focados na área da história do tempo presente. Então, se eu tenho, por exemplo, os Jogos Olímpicos que ocorreram esse ano, eu tenho um historiador, possivelmente, produzindo material com relação aos Jogos Olímpicos e atos de resistência que a gente teve lá dentro, de racismos, de práticas aí alinhadas ao fascismo, ou eu posso fazer um diálogo com os Jogos Olímpicos lá da antiguidade e elas acabaram de acontecer, os Jogos Olímpicos acabaram de acontecer. Então a gente consegue também ter um estudo de história
de eventos que ainda estão acontecendo ou que estão fresquinhos, não necessariamente lá atrás, beleza? E galera, para além de tudo que a gente falou, dessa compreensão melhor da nossa existência, do nosso presente, para projetar um futuro ideal, a história também é muito importante, porque ela é muito responsável por manter uma memória coletiva viva. Galera, se a gente não se esforça para manter as coisas vivas, elas vão cair no esquecimento. Não tem como. Se você não faz esse trabalho, e é claro, assim, o nosso cérebro ele não consegue ficar armazenando tudo, né? A gente vai deletando umas informações, principalmente mais distantes, para dar espaço para novas, né? Tipo um HD. Ele precisa sempre, né, eliminar algumas coisas. Mas querendo ou não, tem várias coisas que você muitas vezes nem sabia que você lembrava. Aí na hora que você acha, por exemplo, um diário seu, um trabalhinho da escola, ou um vídeo, uma foto, né? Ou quando sua mãe te conta alguma coisa, às vezes vem aquilo lá, você fala, gente, é mesmo. Teve isso. Bastou alguém te dar essa refrescada e você lembra daquele momento da sua infância, ou daquela viagem, ou daquela vez que você machucou, caiu, enfim. E isso, quem faz isso em termos coletivos, em termos da sociedade, é a história, é a historiografia. Nós, historiadores e toda essa ciência por trás, a gente cuida para que os eventos, as práticas, a cultura, os fatos, tanto positivos quanto negativos, não caiam no esquecimento. Por que você passa, por exemplo, anos da sua vida estudando sobre escravidão no Brasil? Porque você precisa compreender o mundo que você vive para entender que você é responsável por ajudar a construir uma sociedade que não pode chegar nem perto do que a gente já foi lá atrás, que a gente precisa caminhar sempre por menos racismo, menos desigualdade, por mais medidas de reparação histórica. Então, se a gente, por acaso, anula o conteúdo de escravidão, da base curricular comum, por exemplo, se a gente para de falar isso, você pode ter certeza que vai chegar um momento que as pessoas não vão nem saber que existiu escravidão no Brasil. E aí elas não vão entender medidas de inclusão, elas não vão entender segregação de espaços urbanos. Poxa, como que eu posso ter, né, um condomínio de luxo e igual aquela foto do livro de geografia clássico que você já viu, né? O condomínio do lado, a periferia, um aglomerado. E aí é isso que nos faz entender, por exemplo, e ficar revoltados quando a gente vê uma prática racista ou algo do tipo. Por que isso tem que nos incomodar? Porque está muito viva em nós a memória do nosso passado escravagista. E quem cuida disso é a história. E essa preservação dessa memória, ela pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, você está agora inserido em uma delas. Para você conseguir uma vaga dentro de uma universidade, você tem que passar pelo Enem. E aí o Enem te obriga a estudar história. Você tem que saber. É uma forma forçada de fazer com que eventos importantes ao longo de todos os vários séculos que você já estudou não caiam no esquecimento. Então, querendo ou não, se você quer ter acesso aí a uma boa universidade, a construir aí um futuro legal dentro de uma carreira que você gosta, você vai ter que estudar história. Isso já é uma das formas da gente manter essas memórias coletivas vivas, você tem que estudar. Então, seja através dos livros didáticos, seja através de construção de estátuas, museu. Olha como que é muito legal quando a gente, muitas vezes, vai em uma determinada cidade conhecer, e aí a gente visita, né, o centro histórico, ou a parte turística, passa lá pelo museu, e a gente descobre uma série de coisas que a gente não sabia sobre aquele lugar, vários artefatos preservados, né? Olha, essa aqui é a roupa que o fulano de tal usou, isso aqui é a espada, é a coroa. Então você vê como que aquilo é uma forma também de garantir que as pessoas vão ter acesso a isso. Então, existem várias formas, né? Seja produzindo um filme, escrevendo livro, nos museus, praças, fazendo homenagem a pessoas públicas. E uma dessas formas é também a construção de patrimônios. Os patrimônios, eles são bens, e aí entendam que esses bens, nós vamos falar disso, pode ser bem material ou não. Então, o bem é algo que tem valor, né? Que possui aí um valor para uma determinada comunidade ou uma sociedade. Então, se foi relevante para um determinado grupo de pessoas aquilo ali, ou para uma comunidade geral, né, em espaços maiores aí, seja historicamente falando, às vezes teve uma relevância muito grande que chegou a níveis mundiais, essa relevância. Isso torna-se um patrimônio e ele passa a ser preservado, cuidado. E aí, vou até fazer uma observação importante. Toda vez que a gente falar de patrimônios de caráter mundiais, algo que é universal,
Quem cuida disso, vou colocar aqui embaixo, uma observação, ó. 2 órgãos importantes. Em termos mundiais, a Unesco, e em termos nacionais, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, falou aí que é a Unesco que está envolvida, é um patrimônio mundial, né, ou universal. Tudo que for do Brasil, na sua cidade, ou para o estado, ou para o Brasil inteiro, quem cuida é o IPHAN. Fechou? E aí, esses patrimônios, eles costumam ser divididos aí em 2 categorias, e isso aqui é muito comum nas provas do Enem, que são os patrimônios materiais e imateriais. Galera, super tranquilo a gente entender isso. Toda vez que a questão te apresentar, ou que você for analisar em um determinado texto, e que aquilo que está sendo tratado na questão é algo que você consegue tocar, que você consegue pegar, que você consegue abraçar aqui, o que a gente fala que é tangível, é material. Eu pego, eu encosto, eu sinto. Por exemplo, um quadro, uma estátua, uma igreja. Tudo isso você pega, você toca. Então, se eu toco, é um patrimônio material. Só que, para dificultar a sua vida, esse patrimônio material também pode ser dividido em 2 outras categorias, que é o material móvel e o material imóvel. Como assim? Tenho lá o quadro do Pedro Américo, do Independência ou Morte, de quando Dom Pedro I estava lá às margens do Rio Ipiranga. Esse quadro é um patrimônio nosso, é um patrimônio nacional. Ele é material. Eu pego aquele quadro, eu encosto nele. Ele é tangível. Só que hoje ele está em São Paulo. Se eu quiser levar ele para a Alemanha amanhã, eu levo, porque ele é material. Então eu pego o quadro e aí amanhã eu exponho ele num museu lá na Alemanha, para depois ele voltar para cá. Por isso ele é um patrimônio, porque ele é relevante para um grupo de pessoas, no caso, toda a nação brasileira, então ele foi tombado como um patrimônio. E ele é material, porque eu pego, e é um material móvel, porque eu consigo transportar. Agora, aqui de Belo Horizonte, a gente tem, por exemplo, a Igrejinha da Pampulha. A Igrejinha da Pampulha é um patrimônio nosso aqui. E aí, essa igrejinha, ela é um patrimônio porque ela é relevante para uma determinada comunidade, um determinado grupo de pessoas, toda a projeção lá do Niemeyer e tudo mais. Tem uma história importante aqui para a nossa cidade, é hoje um dos cartões postais mais tradicionais, um dos pontos turísticos mais famosos daqui, e eu consigo tocar. Eu posso ir lá, eu encosto, né, eu abraço a parede lá da Igreja da Pampulha, então ela é tangível, eu encosto na Igreja da Pampulha, né? Só que eu não consigo pegar a Igrejinha da Pampulha, e você, por exemplo, que está me assistindo aí do Rio de Janeiro, eu não posso pegar ele e levar lá para você ver. Aqui, vou te mostrar a Igrejinha da Pampulha para você ver. Não tem como, ela não sai do lugar. Então, é um patrimônio material imóvel. Ela está fixa. Bem simples, né? Acho que as próprias palavras te induzem aí a pensar legal. Agora, existem patrimônios que não são tangíveis, que não são materiais. E aí, gente, é todo o resto. Então, bateu o olho na questão. Ela tá falando de algo que você toca, que você pega, que você veste, que você coloca na cabeça, que você consegue abraçar, é material. Agora, ela pode estar falando, por exemplo, de uma dança, de uma determinada festa, do ato de produzir alguma coisa. Então, toda vez que for algo intangível, eu estou falando de um patrimônio imaterial. Então, se eu pego, por exemplo, a prática da capoeira no Brasil, ela é um patrimônio, pela relevância histórica que ela tem. Mas eu não pego a capoeira, eu não abraço a capoeira. A capoeira é uma dança, né? Que hoje é uma dança, mas que começou sendo uma luta lá de movimento de resistência de escravo. Então, eu não consigo pegar aquilo ali. Aquilo é uma prática cultural, imaterial. E aí, muito cuidado, porque todo ano o Enem adora uma questãozinha que envolve um saber fazer. Então, seja as bordadeiras lá de uma região do Nordeste, que por vários séculos elas têm aí o hábito de fazer um certo bordado. E isso acabou sendo tombado, essa prática, né, como um patrimônio ali da região.
E aí muitas vezes você pensa, né, poxa, é um patrimônio material, porque ela está bordando aquilo ali, ela vai produzir alguma coisa. Mas não é essa coisa que ela, sei lá, ela pode produzir uma toalha de mesa. Não é essa toalha de mesa que tem relevância histórica. Ela acabou de ser produzida. Ela não tem relevância histórica nenhuma. Não é a peça que tem história. É essa prática do saber fazer que é, muitas vezes, milenar. Então, o que eu tô falando aqui, que é o patrimônio, que é o relevante culturalmente, não é o material produzido. Foi a arte do saber fazer. Então, é o patrimônio imaterial. Igualzinho a produção do queijo Minas, aqui na região do Cerro, por exemplo, em Minas Gerais. A produção do queijo Minas na região do Cerro é tombada. Esse saber fazer é um patrimônio imaterial, porque é cultural. Não é o queijo. Acabou de ficar pronto o queijo, gente. Que relevância que esse queijo tem? Nenhuma. Mas como eu tenho um processo de produção desse queijo que vem desde o período colonial, esse saber fazer, essa produção do queijo Minas é um patrimônio. Beleza? Então, recapitulando, patrimônio é algo que tem relevância para um determinado grupo de pessoas, comunidade ou uma sociedade de forma geral, pode ser no mundo ou no Brasil. Pensou no mundo, quem cuida é a Unesco, pensou no Brasil, quem cuida é o IPHAN. Esse patrimônio, né, que visa, então, preservar a memória que a gente falou, pode ser material ou imaterial. Toquei, abracei, né, senti ali o cheirinho da obra, é um patrimônio material, tudo que é tangível. Se eu consigo deslocar, é móvel. Se eu não consigo deslocar, é imóvel. Se eu não consigo tocar uma prática, uma dança, um saber fazer, uma celebração, uma determinada manifestação cultural, estou falando de um patrimônio imaterial. Fechou? Tem erro não, né? Caiu, gabaritou, esquece. Bom, e por último, eu coloquei uma observação, algo a mais aqui. Por que eu estou falando que é um algo a mais? Porque talvez isso seja mais sociológico do que histórico, mas como a gente falou no início da nossa aula, essas disciplinas elas estão sempre conversando das humanidades, né? E eu queria então só fazer essa observação, que é essa ideia de cultura, que aparece demais também na nossa prova. A cultura nada mais é do que um conjunto de práticas, manifestações, pode ser aí crenças, religião, hábitos, enfim, língua, tudo, né, que envolve uma determinada sociedade, grupo de pessoas ou comunidade, etc. E por que eu quis colocar essa observação aqui? Porque é muito comum nas provas de história a gente ter algum tipo de questão que aborda um comparativo cultural. Por exemplo, a partir do momento que o português chegou aqui, e aí esse contato com os nossos indígenas, esse choque cultural, ou lá nos Estados Unidos também, na expansão para o oeste, ou o europeu chegando no continente africano e asiático na prática do imperialismo no século XIX. Então é muito abordado momentos da história em que a gente teve contato entre povos, sociedades, civilizações diferentes. E aí, o que eu preciso que você entenda e por que eu fiz essa observação aqui? Muito cuidado. Não existe juízo de valor em termos de cultura. Por exemplo, é muito comum a prova colocar para você, dentro de uma determinada questão, por exemplo, sobre a chegada dos portugueses, alguma alternativa que fala que os portugueses ou a cultura portuguesa era mais avançada com relação à dos indígenas, porque eles já estavam inseridos na prática mercantilista, eles usavam roupa, eles já tinham armas de fogo, eles já tinham, né, domínio de diversas outras práticas, enfim, artilharia mais desenvolvida e tal. E aí, muitas vezes, você marca porque você pensa, poxa, com certeza, né, o indígena, coitado, vivia pelado, comia com a mão, não tinha noção de vender e comprar nada, certíssimo. Erra feliz, né? Por quê? Não existe comparativo entre cultura. O máximo que existe é você gostar mais de um ou não, mas aí é você. E, infelizmente, o Enem não tá nem aí para a sua opinião. Isso doeu, eu sei, mas é a realidade. O Enem não liga se você gosta mais da cultura do europeu ou do indígena. Não existe cultura melhor ou pior. Não existe avançado ou atrasado. Mas, Bruna, como assim? O indígena andava pelado, sabe? E o português já usava roupa. E quem falou que é mais avançado você usar roupa? Quem falou? Quero ver se você pensa isso quando tá aí um calor de 40 graus, você tendo que resolver suas coisas na rua, suando em todos os lugares, que você não vai pensar, poxa, imagina se a gente tivesse tudo pelado agora, né? Se a gente não podia estar agora desfrutando o sol, esse frescor. Quem falou, gente? O europeu, o português.
Ah, porque o português já sabia ganhar dinheiro, ele já tinha a lógica do mercantilismo. E quem falou que isso é bom? O europeu. Quem falou que isso é mais desenvolvido? Por que que estar, por exemplo, vivendo em um politeísmo, envolvido com a natureza, com as suas crenças tradicionais, no tipo de organização que as nossas comunidades indígenas viviam, não é o mais evoluído? O europeu. Ele falou. E por isso a gente acreditou, por muito tempo. Só que se você acreditou, você não vai acreditar nisso mais não, porque senão você vai errar a questão na sua prova, tá? Esquece isso. Não existe esse juízo de valor de melhor, pior, avançado e atrasado. Avançado com relação ao quê? Porque fica parecendo que a gente é um jogo de tabuleiro que tem vários pininhos. E aí o europeu, ele está mais próximo da linha de chegada. Gente, isso não existe. É avançar com relação a onde? O máximo, que aí sim você pode cogitar numa alternativa, é se ele te der o parâmetro. Por exemplo, se a gente pensa na Inglaterra passando pela Revolução Industrial, 1750. Aí, se a gente vira e fala assim, com relação à industrialização, os ingleses eram mais desenvolvidos do que os russos, por exemplo. Aí sim, eu dei um parâmetro, eu coloquei a industrialização. A Inglaterra tinha, os russos não. Agora, eu não entrei no mérito se isso é bom ou não. Até porque, por exemplo, para o operário, pergunta para ele se talvez a Revolução Industrial foi, né, lá essas coisas. Ele que vai ser o explorado. Depende do ponto de vista. E aí a gente tem que ter cuidado para a gente não estar olhando com o olho do capitalismo, que aí já pensa em desenvolvimento, em ganhar dinheiro e tudo mais. Mas analisa direitinho se a questão não colocou um referencial para você. Porque senão você pode correr o risco de errar por pegar um juízo de valor seu, de considerar melhor, pior, atrasado, avançado, evoluído ou menos evoluído. Esquece isso. Fechou? Então, beleza. Ó, amarramos aí vários pontos e conceitos importantes, que você vai fazer exercício sobre eles, para garantir aí o gabarito de todas as questões sobre esse tema que aparecerem na sua prova. Fechou? Então é isso, espero que tenha dado para fazer aí uma revisão legal, e eu tô te esperando na nossa próxima aula. Um beijo e até lá!